motivo de grande honra de poder retornar a esta igreja e, nesta ocasião, aqui poder verbalizar a poderosa palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Nós iremos iniciar a leitura a partir do parágrafo de número 6. Enquanto você está localizando o texto bíblico, quero louvar e engrandecer ao meu Senhor, o Senhor Jesus, pela vida do meu amigo, irmão, pastor Fabiano. Toda vez que eu venho aqui eu falo que o senhor está bonito, mas hoje o senhor está mais, viu? Eu não sei. Vocês não concordam, irmãos? Fala. Rapaz, a irmã pastora Mirth está cuidando bem do senhor mesmo, viu? Olha a elegância, meu Deus. Pastor Fabiano é uma bênção, né? Eu falei para ele, eu vou dar uma atrasada, que a minha esposa está em São José do Rio Preto, num congresso na nossa sede, e eu tô com a minha turma lá em casa, entendeu? E não é pouco não, irmão. Você imagina. Eu sozinho com eles lá em casa, sem a Tamara, é difícil, viu? Mas ele me entendeu. E ele sabe que eu respeito ele e amo demais a vida dele, da pastora Mirth. O pastor Fabiano, ele tem uma palavra que define ele para mim, tá? Se você não quiser entender assim, não tem problema. Mas para mim, ele se define em uma palavra, que se chama integridade. Esta palavra não se aplica a qualquer homem. Eu sei muito bem o que é integridade, e o senhor também. Então, um homem íntegro é muito difícil de encontrar. Mas aqui em Cacilândia eu achei um. É um amigo, mas amigo mesmo, irmão. Eu não estou junto com ele, porque os nossos compromissos são muitos. Dele aqui, meu lá, a minha vida não para, ele sabe. Mas se eu ligar qualquer hora para ele, com um problema, ele me atende junto com a pastora Mirth. Vai na minha casa, como já foi, e me aconselha. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Fabiano. Posso dizer que o dia que eu for embora daqui, se assim o senhor permitir, eu posso dizer que aqui eu tive um grande amigo. Deus, eu posso te dar um abraço? Pastora Mirth sabe que eu respeito ela, amo ela também demais, ela sabe disso. E que Deus continue abençoando essa linda igreja. E a obra aqui não vai parar. Vai crescer para a honra e glória de Jesus. Então vocês estão estabelecendo uma temática para esse mês. E é uma temática extremamente poderosa. Hoje o Senhor falou comigo no texto do Gênesis, capítulo 22, que vai corroborar com essa temática para nós caminharmos e observarmos uma revelação da parte de Deus. Versículo 6, todos encontraram? Na minha versão bíblica diz assim: e Abraão pegou a lenha, pegou o quê? Da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão, e uma faca, e foram os dois juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho.
E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. Antes de você se assentar, feche a sua Bíblia, olhe para esse irmão que está à sua direita ou esquerda e fala para ele assim: Deus... Não, irmão, ó para mim aqui, ó para cá. Parece que você não veio no culto, irmão. Ó para mim, ó para cá. Você vai olhar para ele e falar com autoridade. Você é homem e mulher de Deus. Então vamos fazer melhor? Você coloca o dedo na face, não é na cara não, viu, Dorcelino, meu amigo? Você coloca o dedo e fala assim para ele: Deus... É uma afirmativa, então você tem que ser afirmativo. Deus proverá. Vê se ele deu um glória, irmão. Pode sentar. Amados, eu não vou me demorar, que eu tenho que retornar para estar com os meus lindos filhos que Jesus me deu. Mas eu tenho uma palavra diretiva para esta igreja. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica que é, sem dúvida, uma das principais narrativas da Bíblia Sagrada. Aqui nós estamos diante de um texto que está sendo um dos divisores de água da vida de Abraão. E se você analisar esta narrativa, você vai entender. Quem não conhece, quando chegar em casa, lê. Nós estamos diante de um texto bíblico que com certeza mexe com o nosso emocional. Para a cultura judaica, é um dos principais textos da Torá. E nós estamos diante do personagem patriarcal da nação de Israel. No capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Deus chama a Abraão. Deus chama quem? Abraão. Deus chama a Abraão. Chama pelo nome. Se você analisar o texto, e não precisa fazer uma análise teológica, só de você ler o texto bíblico, você vai ver Deus chamando Abraão pelo seu nome. E Deus chamou a Abraão. Abraão era de Ur, na Caldeia, filho de Terá, um homem poderoso. Deus o chama e Deus dá uma ordem para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu irei lhe mostrar. Obedecendo a ordem divina e crendo, porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Na galeria dos heróis da fé, que o escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 11, Abraão encabeça a galeria porque ele creu em Deus e teve fé. Ele é nomeado como o pai da fé. Ele ouviu uma voz e ele sabia muito bem que esta voz era de um Deus soberano,
Terá o seu pai, quando você lê Flávio Joséfo, que é o maior historiador judeu, ele diz que Terá era o maior fabricante de ídolos do Crescente Fértil. Toda aquela região comprava ídolos e poste de ídolos de Terá. Mas dentro da casa dele, entre os seus 3 filhos, tinha um chamado Abrão. Abrão significa pequeno pai. E Deus começou a falar com esse jovem Abrão. Diz a história que Abrão começa a perceber que esses deuses que o seu pai vendia, tinha olhos, mas não enxergava. Tinha boca, mas não falava. Tinha ouvidos, mas não escutava ou ouvia. Alguns deles tinham até pernas, pés, mas não caminhava, não se mexia. Queimava-se incenso, trazia sacrifícios e não acontecia nada. Mas um certo dia ele escutou uma voz. Esta voz é a mesma voz que Elias escutou dentro de uma caverna. É a mesma voz que Moisés escutou diante de uma sarça. É a mesma voz que Isaac escutou quando ele não tinha filhos. E Deus apareceu para ele. Aleluia. É a mesma voz que Eliseu escutou. Aleluia, glória a Deus. Esta voz, ela é inconfundível. Esta voz, João escutou lá em Pátimos. Quando ele descreve essa voz no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, ele diz que esta voz é como voz de muitas águas. A voz, daqui vale um glória a Deus, se você assim quiser. A voz que faz o inferno tremer. A voz que faz demônios recuar. Além do nome que é sobre todo nome, ele também tem a voz que é sobre todas as vozes. A voz que é conhecida no céu, aleluia. A voz que é ouvida na terra pela igreja e a voz que é respeitada no inferno. É uma voz inconfundível, aleluia, glória a Deus. Então no capítulo de número 12, quando Deus fala com Abrão, Deus fala com ele para ele sair da sua parentela. Estevão, quando está diante do Sinédrio, ele nos dá uma informação no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, capítulo de número 8. E ele diz que Abraão esperou seu pai morrer, Terá. Quando o seu pai morre, ele tem 75 anos de idade. Quantos anos? 75 anos de idade. Ele não era mais jovem. Ele não era um homem de meia idade. Não. Ele já era um senhor. Ele sabia muito bem quem era a voz que estava falando com ele. Ele conhecia aquela voz. Ele sabia de quem que era. O Senhor fala para ele sair. Ele obedece e por causa da sua obediência. Oito bênçãos diretivas no capítulo 12 estão designadas a Abraão. Mas entre elas tem uma promessa. E para mim, é uma das maiores promessas seguidas de um dos maiores milagres de toda a Bíblia Sagrada. E que promessa é essa? Sai do meio da tua parentela para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei. Não é o homem que vai te mostrar.
Quem vai dar o norte é Deus. Aleluia, também digo eu. Porque quando ele escuta essa voz, o Senhor diz para ele, pastor Fabiano: e eu farei de ti uma grande nação. Aleluia. Ô glória, ó irmão, isso daqui se tu não pegar tá ruim, sabe por quê? Porque Deus está falando para o homem de 75 anos de idade, que fará dele uma grande nação. Primeiro ponto de análise textual aqui, do capítulo 12, é que quem está falando com Abraão não é homem. Quem está falando com Abraão é Deus. Gostei do glória a Deus do pastor, eu melhoro para você adorar embaixo. Quem está falando com Abraão não é homem. Quem está falando com Abraão é Deus. E aí, pastor, e aí? Que se Deus falou, Deus vai cumprir. Aleluia. Se Deus disse, Ele cumpre. Se Deus fala, pode assinar embaixo, porque no momento certo, na hora certa, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Se tem alguém aqui, se tiver um, tá bom. Se tem um ou tiver dois que tem promessa da parte de Deus, joga a mão no segundo andar, porque eu tenho uma palavra para você. Não se esqueça da promessa. Sabe por quê? Porque quem falou não foi homem, quem falou não foi anjo. Deus usou profeta, mas o profeta não tem a palavra. Quem tem a palavra manda no céu, manda na terra, manda no inferno, e Ele cumpre aquilo que Ele falou. Se você crê, abre a boca para adorar, porque o Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus de altar, o Deus que responde a oração de crente contrito nas madrugadas, o Deus que fala, está aqui nessa casa. Labarrácia derréria. Olha para cá na minha face. O homem fala hoje, pastor Fabiano, amanhã ele se esquece, não cumpre. Mas o Deus de Israel e o Deus da igreja fala hoje, e amanhã ele cumpre, ele cumpre, ele cumpre, ele cumpre. Se tem alguém para adorar nessa noite, dá uma cutucada nesse irmão da direita e da esquerda aí, dá uma mexidinha nele. Isso, dá uma mexida nele. Agora vira para ele e fala assim: você tem promessa? Pergunta. Isso. Olha para ele e fala assim: então não desiste não. Fala. Porque quem te prometeu não foi eu. Quem te prometeu não foi o pastor Fabiano. Quem te prometeu não foi o pastor Tiago. Quem te prometeu foi Deus. Foi Deus. Não, vê se ele adora com essa palavra. Quem te prometeu foi Deus. Se eu fosse você, eu não levantava só uma mão, não, eu levantava as duas, abria a boca e dava um brado de glória nessa casa. Oh glória. Deus troca o nome de Abraão, porque o nome dele no hebraico é Avram. Avram significa pequeno pai. Agora o nome dele vai ser Avraham. Parece a mesma coisa, mas não é. Abraão significa pai de multidões. Tira o nome de Sara, tira o nome de Sarai, troca por Sara. E Deus dá início a um dos maiores projetos da humanidade. E esse projeto, outro dia o pastor Fabiano fala sobre isso. Abraão sai com a sua família, leva consigo o seu sobrinho Ló. E Ló não era para ter ido, mas por causa do amor. E nós temos que tomar cuidado,
Porque tem pessoas que você ama que não vai te acompanhar. Eita, Jeová de mistério. Você até ama ele. Você sabe do amor que tem por ele. Mas na terra que você vai pisar, ele não pode pisar. Porque aquilo que é teu, o que é dele. Então Abraão vai levar Ló por causa do amor. Abraão leva a Ló, seu sobrinho, e em um determinado momento vai ter um problema. Os pastores de Ló estavam contendendo com os pastores de Abraão. E esse negócio de pastor ter problema não fica muito bem não, sabe, irmão? Porque, pastor Fabiano, tem coisa que Deus terceiriza para anjo fazer, mas tem coisa que ele mesmo resolve. E problema entre pastor ele não terceiriza, ele desce para resolver o problema. Então ele chega para Abraão e fala: por aqui Deus, chega. Então acontece a contenda, e na onde tem contenda não tem Deus. Contenda não é ação de Deus. Deus permite a contenda, mas não é a ação dele. Como Deus já tinha um plano traçado para Abraão, ele permite a contenda. Ló, que também já era muito rico, preferiu as campinas de Sodoma e Gomorra. Porque quem não tem visão de Deus, ele olha com a visão da terra. E a visão da terra atrai olhares. Então Abraão vai ter visão de Deus. E quem tem visão de Deus olha para o deserto, mas sabe, irmão, se tu não dá um glória. Deus é tão extraordinário que Deus coloca no coração de Abraão, ele permite a Ló escolher o caminho que ele queria tomar. Primeiro ele toma o caminho. Então ele vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. O que sobrou para Abraão? As terras do caminho de Canaã. Mas no caminho de Canaã tem deserto, Denise, minha amiga. E todo crente para chegar em Canaã, ele tem que passar pelo... Esse negócio é meio estreito, né? Todo crente que vai chegar em Canaã, ele tem que percorrer o caminho do deserto. Já vou parar. Segura aí. Duas coisas aqui para nós. Isso desceu do céu. Duas coisas. Primeiro, quem tem promessa de Deus, ele pode passar pelo deserto, mas ele sabe que não vai ficar, irmão, naquele deserto. Eu melhoro, porque você ficou de boca fechada e não deu um glória. Quem tem promessa de Deus pode passar pelo deserto, mas permanecer no deserto ele não vai. Ele não vai permanecer. Eu vou melhorar a aplicação para ver se você melhora no glória. Vamos lá? Você tem promessa de Deus e Deus vai te levar no deserto. Porque em Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Deus sempre vai levar crente no deserto. Mas pega essa palavra, Dorcelino, se tu não dá um glória, glória. Você pode passar pelo deserto, mas nesse deserto tu não morre. Tu não passa fome, teu filho não morre, teu marido não morre, tua família não fica nesse deserto. Por quê? Porque a promessa é superior ao deserto. Ao deserto. Vai ter que passar por lá, porque você vai aprender a orar, jejuar, ler Bíblia, ser obediente. E deserto é escola. Mas Deus manda eu te dizer, passa por lá, mas não fica, porque o teu lugar de origem é Canaã, o lugar da promessa. Só quem tem promessa de Deus, e só quem está passando
passando pelo deserto, mas sabe que o Deus que fez a promessa segura na tua mão hoje e te fala: vem comigo que eu ando contigo nesse deserto, nesse deserto, nesse deserto, nesse deserto. Você tem 10 segundos só para dar glória, só para dar glória, só para dar glória, só para dar glória, só para dar glória. Se tem crente batizado no Espírito Santo, pega a palavra, abre a boca, recebe, pode chorar, mas nesse deserto você não fica. Recebe graça, recebe poder para adorar. Oh glória! Ó pra mim aqui. Tá chorando por que nesse deserto, rapaz? Tá chorando por que nesse deserto, pastor? É porque o deserto machuca, é verdade. Mas saia daqui confiante nessa palavra. A promessa é superior ao deserto. Oh glória, oh glória, oh glória. Você acha que Deus fez uma promessa para ver você morrer? Jamais. Ele disse para Balaão: eu sou Deus e não sou homem para mentir. Pastor Fabiano, eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Eu vim aqui debaixo de uma autoridade, debaixo da oração. Hoje 4 horas da manhã eu estava no joelho. E Deus sabe da minha vida que eu preciso andar no joelho. E Deus me disse: eu sou o Deus de promessa. Eita, I care for pounds regaler. O Deus que é Deus de promessas, o Deus que não quebra aliança, o Deus que fala e cumpre, o Deus que é o Deus de Israel, que nunca deixou, segundo Josué escreveu, e o Deus de Israel que falou através do seu servo Moisés e fez as promessas. Nenhuma promessa caiu por terra, porque Ele é fiel. Oh, meu Deus. Meu Deus. Dá um mi para mim, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Deus de aliança, tudo mas tua palavra. Dá para subir para Fá? Deus de aliança, e o que? Tudo pode, mas tua palavra. Coloca a letra para mim ali. Sei que os teus olhos, sei, isso, bem atento em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis. Ele é o quê?
Nunca. Tu és fiel. Se você tem boca para adorar, abre ela e adore. Deus de alianças, Deus. Deus que não. Tu pode passar, mas tua palavra Deus de aliança, bem forte. Deus de aliança. Segura. Senta. Senta. Capítulo 13, Abraão e Ló se separam. Capítulo 14, Abraão liberta Ló. Chega o capítulo de número 15. Abraão está com aproximadamente 86 anos de idade. E a promessa ainda não se cumpriu. No capítulo de número 15, diz o Senhor, depois dessas coisas, Moisés escrevendo: a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão dizendo: não temas. Pega isso daqui, ó. Eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. No versículo de número 6, depois desse diálogo, o Senhor falando com ele, Moisés descreve dizendo que Abraão creu no Senhor. Segura o glória. A palavra crer em língua hebraica é Raman, que significa confiar. Confiar. No capítulo de número 15, ele trata com Deus sobre o Damasceno Eliezer. Deus olha para ele e diz: eu não tenho nada com Damasceno Eliezer. Abraão era um homem poderoso, muito rico. Ele disse: com certeza. Talvez ele pensou, né? A mente humana é assim: Deus não vai cumprir a promessa. Deus fala com ele. Mas eu me apego, para mim terminar, no capítulo de número 18. E no capítulo de número 18, quando Abraão estava com 99 anos, quantos anos? Deus vai fazer uma visita para ele. Olha para cá, irmão. Uma coisa é Deus falar em visão contigo. Outra coisa é Deus usar um profeta para falar com você. Outra coisa é Deus ir na tua casa pessoalmente. Então Abraão estava no calor do meio-dia e ele olhou debaixo dos carvalhos de Mamre e ele viu 3 seres. Mas Abraão não era bobo, porque ele sabia muito bem quem era Deus. E quando ele olhou o ser do meio, ele disse: opa! A primeira coisa que ele fez foi chamar Sara, sua esposa, e a serva, e disse: prepara um cabrito, prepara a manteiga e o leite,
Porque está chegando alguém de muita importância na nossa casa. Quando ele olhou aquele do meio, que ele foi chegando perto nos carvalhais de Maren, quando ele chegou bem perto, ele teve que colocar o rosto na terra, porque diante dele estava o Deus de Israel. Ó para mim aqui, ó, 3 seres. Quando trata desse ser do meio, se você pegar o texto, pastor, você está falando isso? Quando você pega o texto hebraico, o texto original, pastor Fabiano, e você vê esse ser do meio no texto original, está Iavé, as 4 letras sagradas, e Rudire Vavirre, está Iavé, quer dizer, Deus. Ali é uma teofania, uma aparição de Deus, mas era Jesus. Então quando aparece e ele percebe que era Deus ali, ele disse, o negócio hoje vai ficar bom. Nas minhas palavras, conjectura minha. Aí ele diz, ó pra cá, irmão, ó pra cá, pra mim, na minha face. Como é bom ter crédito com Deus, hein? Você tem crédito no Magazine Luiza, você tem crédito na Casas Bahia, você tem crédito ali no Cardoso, meu amigo, mas você não tem crédito no céu. Eu quero ver você ter crédito no céu. Érica, minha amiga, eu quero ver ter crédito no céu, no céu. O seu cartão de crédito passa de 30 mil, mas no céu você é zerado. O negócio é ter crédito na eternidade. Abraão com a face no pó, porque quem é adorador não fala com Deus cara a cara e bigode a bigode. Ninguém fala com Deus assim. Quem é adorador vai pro pó, pro chão. Abraão colocou a face no pó, já idoso, e disse, se o teu servo achou graça em teus olhos, não passe diante de mim sem entrar na minha casa. Deus falou para ele, é hoje. Eita, labarraço que derrere. Algum dos únicos textos bíblicos que diz que Deus comeu. Porque ele comeu. Ele comeu da comida que Abraão preparou para ele. Está na Bíblia, está no texto. Ele sentou com os anjos que ia para Sodoma e Gomorra para destruir, mas antes ele comeu. Pastor, Deus come? Não come, mas nesse texto do livro do Gênesis está dizendo que ele sentou e comeu. Eita, Jeová de mistério na terra. Alabahai Peltzer Eviget Séria. De repente, ó pra cá, ó. De repente, ele diz assim, Alessandro, meu irmão, meu amigo. O Senhor olhou para ele e falou assim, dentro de um tempo, eu visitarei a tua casa. E a tua esposa conceberá. Opa, ó pra cá, ó. Tem algumas classes de pessoas com determinados caráteres que Deus não suporta. Murmurador está na classe lá em cima. Deus mata ele. Todo murmurador, desculpa a palavra, viu? Mas é assim. Agora, incrédulo... Sara estava lá dentro, ó pra cá, ó. Sara estava lá dentro e riu. Irmão, ó, bem lógico. Você não precisa ser um teólogo para isso não, bem lógico. Quem estava na casa dela era o soberano e ela sabia. O marido dela tinha crédito na eternidade, então o eterno foi pessoalmente. Aí, o dono da vida falou assim, dentro de 1 ano, porque um tempo é isso, 1 ano. Visitarei a tua casa e a sua esposa vai conceber. Ela não creu, ela riu. Aí o Eterno, que é sabedor de todas as coisas, do ambiente que ele estava, automaticamente ele aparece para ela no outro ambiente. E diz assim, por que tu riu, mulher? Eita. Eita, Jeová de mistério. Aí Deus faz uma das perguntas mais poderosas da Bíblia Sagrada. O Senhor pergunta para ela assim, por acaso há alguma coisa, ó, se tu não dá um glória, irmão,
demasiadamente. Segura o glória, essa expressão demasiadamente é porque Deus estava dizendo para ela assim: por acaso há alguma coisa além do impossível que eu não possa fazer? Então Deus pergunta para ela assim: por que tu riu? Eu? Opa, tu riu, não creu. Mas há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor. Eita, isso daqui é para crente que é do mistério, crente que já viveu o milagre de Deus. Dentro de um tempo, 1 ano, nasceu Isaac. Isaac é nome próprio no hebraico, significa riso, sorriso. Dentro da cultura judaica, quem dá o nome para o filho, a maioria deles é a mãe. Se o pai decidir trocar, ele troca, mas difícil seja trocado. Quando Abraão completa 100 anos, quantos anos? Rapaz do céu. Quando ele completa 100 anos, Isaac nasce. Agora, para mim encerrar, aqui eu termino, pastor Fabiano. Dentro de Israel existem 7 festas principais, até os dias de hoje, porque isso é a aliança de Deus com o povo de Israel. Ó para mim aqui, ó, na minha face, não perca isso, para encerrar. A primeira festa é o Lena Pessa, a Páscoa. Páscoa não é coelhinho não, Páscoa é cordeiro assado. Páscoa significa passar por cima, porque quando a morte entrou dentro do Egito, ela não passou nem na direita nem na esquerda, ela passou por cima, porque ela viu o sangue do cordeiro nos umbrais. 50 dias depois da festa da Páscoa, acontece o Shavuot, festa do Pentecostes. 50 dias depois, e não podia falhar. Era lei. Pastor, e aí? E aí? Que a festa do Pentecostes, ela tem, no primeiro sentido judaico, significa trazer as primícias. Ó para cá, ó. O judeu, além dele dar a oferta e o dízimo, ele traz a primícia, que não tem nada a ver com oferta. Oferta para o judeu é uma coisa, primícia é outra. E o que é primícia, pastor? Deus disse para eles: eu vou dar para depois receber, porque é assim que Deus faz. Primeiro Deus te dá saúde para tu trabalhar. Deus te dá a casa boa para tu ser dizimista fiel. E ainda tu não é. Vai doer um pouquinho, mas você dá glória, viu? Então, 50 dias depois, fala comigo, 50 dias depois da Páscoa, vinha o Pentecostes. Aí Deus falou: traz a primícia, mas ó para cá, ó. Você tinha que trazer o melhor da tua terra, o melhor do teu gado, o melhor das tuas criações. É a primícia. Depois você traz a oferta e o dízimo. Mas primeiro eu quero a primícia. Por quê? Porque eu te dei. Deus não vai pedir nada para você além daquilo que Ele já te deu. Por quê? Porque Ele é justo. Pastor, o que isso tem a ver com o texto de Gênesis 22? Parece que não. O que Deus deu para Abraão? Deus deu Isaac. Abraão tinha tudo, mas além de tudo isso, ele tinha o Isaac. Então Deus desce num dia na casa dele e fala assim: é o seguinte, eu quero o melhor que tu tem. E o que é o melhor que eu tenho, Senhor? Tu tem um Isaac. Traz ele para mim em Moriá e oferece ele diante do altar. Por que Deus pediu Isaac e não pediu as outras coisas? Porque foi Deus que deu o Isaac. Eita, estou sentindo graça de Deus aqui. Vamos encerrar? Capítulo número 22.
Isso em hebraico é chamado de Parashá de Abraão, Isaac. Porção de Abraão. Moisés escreveu isso. Capítulo 22. Deus fala para Abraão: sai da tua casa, pega o menino que tem aproximadamente entre 18 e 20 anos e oferece para mim diante de um altar. Olha para cá, só para mim encerrar, porque já deu horário. Abraão era homem de altar. E homem de altar tem lenha para queimar, tem azeite para levar e tem sacrifício para oferecer. Homem de altar, não estou falando para menino, eu estou falando para homem. Homem de altar conhece a voz de Deus. Ai de pai do céu, Deus falou: traz o teu filho, porque foi eu que dei ele para você e é primícia diante de mim. Traz ele diante do altar. Eita, já pensou eu e você nessa situação? Ia querer debater com Deus, mas Abraão disse: eu não, eu obedeço a voz do meu Deus. Tô parando. Abraão pegou a lenha e amarrou, porque sem lenha não tem como levantar um altar. Pastor, o que é lenha? Oração. Se não tiver lenha sobre o altar, não tem fogo. Então Abraão amarrou a lenha, guardou o cutelo, mas não tinha o sacrifício. Eles vão para a terra de Moriá, 3 dias de viagem, e ele leva 2 servos. Quando chega nas terras de Moriá, Deus disse: para, o lugar é aquele ali. Ele chega aos pés do monte e Deus diz para ele: o negócio lá em cima é só eu, você e o menino. Porque, não, irmão, o pastor pegou. Porque no lugar da intimidade só vai quem Deus quer. Não fica levando, não, eu vou falar, não fica levando qualquer um onde tem o teu altar levantado, não. Porque quem não entende de coisa espiritual é carnal. E carnal não entende de altar. Ele olhou para os servos e disse assim: fica aqui embaixo. Mas meu senhor, fica aqui. Lá só vai eu e o menino. Pegou o menino, colocou a lenha sobre as mãos dele. Porque o menino tem que aprender o que é lenha. Aleluia. É. Jogou a lenha sobre as mãos dele e disse: sobe, que eu vou levar o cutelo e vou levar o fogo. Porque sem lenha não tem fogo. E tem que ter azeite no altar. Aqui eu paro, irmão. Já preguei bastante. O pastor já está quase puxando meu terno aqui. Para encerrar. Quando ele subiu lá em cima, que ele levantou o altar, o menino que não era bobo, porque era filho de crente, olhou para a direita, olhou para a esquerda e disse assim: meu pai, o altar está levantado, tem a lenha, tem o cutelo e tem o fogo, mas de onde está o sacrifício? Aí Abraão olhou para ele e disse assim: Deus proverá. Olha para cá, pega a palavra. Quer ver a provisão de Deus? Você quer ver a provisão de Deus? Traz aquilo que é de Deus diante do altar. Não, você não pegou, você deu glória, levantou a mão, mas não entendeu nada. Quer ver a provisão de... Quer ver Deus mudar a tua casa, a tua família? Traz o que é de Deus do altar. E aí, pastor? Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Olha para cá, só para encerrar. Essa palavra provisão ou prover em língua hebraica é hal, que significa contemplar. Contemplar o que? A provisão de Deus. Aqui eu encerro. A igreja pode ficar de pé, pastor? Com autorização do pastor, fica de pé.
Abraão pegou o menino, deitou sobre o altar, porque ele cria, ele tinha fé. Mas ele era obediente. E Deus não tem compromisso com desobediente. Levantou o cutelo, a faca da imolação. Quando ele foi matar o menino, Deus bradou e disse: não faça mal ao menino. Eita, Deus está nessa casa hoje. Não precisa, Abraão, hoje eu sei que tu és obediente a mim. Quando ele olhou para o lado, já estava o cordeiro preparado para o altar levantado. Ó para cá, a provisão de Deus é contemplar aquilo que ninguém vê. Você vai contemplar o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Mas antes, deixa o altar levantado. Traz aquilo que é de Deus. Pastor, nós estamos numa festa de Pentecoste. É verdade, Pentecoste é trazer as primícias. O que é que tu está trazendo no altar? Porque vir aqui no culto, ficar levantando a mão para cima, dando glória e não trazer nada, não adianta. O que é que você está trazendo no altar? Você quer ver a provisão de Deus na tua casa, na tua família, no teu lar? Então começa a trazer diante de Deus aquilo que é o teu melhor. Não vem para cá com o seu pior culto, não. Vem com o melhor. Não vem para cá com a sua pior adoração, não. Vem com o melhor. Vem. Sabe por quê? Pega a palavra. O diabo nunca vai entender você que está diante de um altar. E às vezes o teu Isaac está sobre o altar, viu, pastor? Mas Deus é soberano para impedir e preparar. Deus não vai permitir a morte do Isaac, mas Deus sabe que você está trazendo o teu Isaac no altar. Aqui eu encerro. Faz assim com a sua mão, moça, você. Levanta a mão assim. Tá difícil, não tá? Só Deus sabe o jeito que você veio aqui hoje, não é não? Se dependesse de você, você nem estava aqui. Cadê aquelas amigas que dizia ser amiga sua? Onde é que está? Mas o Eterno bradou no meu espírito e disse: diga para ela que eu amo ela. E hoje ela veio aqui para ter um encontro comigo. Pode chorar mesmo, minha filha. Porque enquanto tu chora, eu estou curando teu coração de uma traição terrível. Tu veio aqui porque nada dá certo. Não dá certo, Senhor, não dá certo lá na minha casa. Até o relacionamento não está dando certo. Não está dando certo nada que tu toca. Sabe o que é isso? É porque Jesus te ama e chegou o tempo de você vir para Ele do jeito que tu tá. Sabe por quê? Porque Ele conhece, Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe quem tu é. E tu veio aqui hoje para se entregar. Tu não veio aqui hoje apenas numa igreja. E hoje eu dou livramento para você, porque o diabo pediu a tua vida para matar. E eu disse: não é para mexer com essa moça, porque ela é minha. Eu restauro ela hoje nessa. Ela é membro sua, essa moça? É a primeira vez que ela vem aqui ou já veio várias? Terceira vez? Já aceitou Jesus aqui? Já aceitou Jesus? Não, né? Mas hoje Jesus está te dando a oportunidade de mudar a tua vida e a tua trajetória. Já veio uma, já veio duas. Quantas vezes Jesus já falou contigo e teu coração é preso em coisas que já ficou para trás. Mas eu hoje destravo isso na tua mente e visita a tua alma angustiada, porque você entrou aqui hoje só o caco. Só Deus sabe, se tivesse uma vassoura e uma pá, dava para juntar os pedaços de você aí hoje. Mas o Deus que disse para Jeremias: vai lá na olaria, que eu pego o vaso e refaço, e faço e refaço, é o Deus que te encontra nessa casa hoje. Você quer aceitar Jesus? Então vem aqui na frente.
Porque o culto foi para essa moça hoje, viu, pastor Fabiano? Da Rabas. O pastor Fabiano vai orar por você, viu, querida? Hoje Jesus vai fazer uma transformação no teu coração. Vai fazer. Vai fazer. Sabe o que eu vejo nessa menina? Deus vai fazer algo tão grande na vida dessa menina. Você está olhando para mim aqui e você nem imagina o que Deus vai fazer na vida. Vem aqui na frente, por favor. O que Deus tem na vida dessa menina é tão grande. Hoje Jesus toca no teu íntimo, porque você é uma criança, mas fala com Deus. Na tua simplicidade tu conversa com Deus. E Deus me diz, porque Deus escuta certas orações, e Deus diz para mim: Senhor, o Senhor me diz que ela fala: Senhor, ó Senhor, que usa os profetas e nunca fala comigo, não diz nada para mim, mas o Deus que conhece o íntimo, conhece o oculto, te diz: eu vou realizar os sonhos que tu entregaste. Anda na minha presença, minha filha. Seja fiel a mim, porque eu já preparei o casamento, eu já preparei faculdade, eu já preparei casa. Não se preocupa não, minha irmã, porque o Deus que falou contigo no passado é o mesmo Deus que fala hoje e diz: eu mudo, eu transformo, eu guardo. Não se preocupa, porque é minha. É minha. É minha. Você está aqui ainda ou não? Deus vai prover para a tua casa. Deus vai prover para a tua família. O Deus da provisão veio neste lugar. Tem mais alguém aqui que não é crente, não é evangélico? Faz assim com a mão para me ver. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Eita, você está levantando a mão aí bem alto, hein? Você não gostaria de aceitar Jesus hoje não, minha filha? Não? Tem certeza? Hã? Dá para você ficar de pé para mim te ver, por favor? Ou você está com a criança no colo? Está com a criança? Ah, tá. Você não quer aceitar Jesus? Mas Jesus te conhece, viu? Deixa eu falar com ela, olha para mim. Só Jesus sabe o que tu passas. Deus, ele não vive de aparência, porque ele conhece o exterior. E você chegou aqui precisando de algo da parte de Deus. Tu precisa de uma ação de Deus urgente. Eu estou vendo um papel na sua frente sendo rasgado. E esse papel estava escrito: acabou, separado. Derravassui derrécia. Eu para lá, outro para cá. E Deus está entrando dentro da tua casa hoje, porque você veio hoje atrás de uma resposta. Será que esse Deus fala mesmo? Eu nunca te vi na vida, mas tem profeta na terra que Deus usa. Hoje Deus está dando livramento lá na tua casa, porque era para sair um caixão de lá de dentro, e você ia chorar muito, mas o Eterno que me trouxe aqui hoje diz para você: eu quebro o caixão e dou livramento dentro da tua casa, e eu sei o que tu passas, eu sei. Eu preciso encerrar minha participação, mas Jesus está falando contigo aqui hoje. Jesus está falando contigo aqui hoje. Se você quiser aceitar a Jesus, você pode vir à frente,
O pastor da igreja irá orar por você. Você ainda tem tempo, viu? Não deixa passar essa oportunidade mais uma vez. Mais uma vez. Eita, Espírito Santo. A igreja fica em oração. Tem mais alguém afastado da igreja aqui ou que não é crente? Tem alguém? Todo mundo aqui é crente, todo mundo serve a Jesus, amém? Amém? Deus abençoe, pastor Fabiano. Tem mais uma alma para Jesus. Glória a Deus. Estende as mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando por essas vidas, porque Deus teve um encontro com elas hoje. E a partir desse momento, o Senhor vai mudar a história delas em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, o grupo de louvor já se prepara. Nós já vamos encerrar rapidinho na sequência. Senhor, meu Deus e Pai, estende as mãos, irmãos. Vamos orar como igreja. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Pai amado, a Tua palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, Deus. E aqui estão essas duas moças rendendo aos Teus pés, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Pai amado, eu venho pedir que a partir desse momento, o Teu Espírito Santo, Pai, possa entrar em suas vidas, em seus corações, fazer morada, e a partir deste momento conduzir, direcionar, cuidar, proteger, que o Senhor esteja com elas em tudo que elas fizerem. Perdoa, meu Pai, os pecados delas, e que a partir deste momento, Pai, elas iniciam vivendo o novo de Deus. Vai tirando toda angústia, toda mágoa, toda dor, todo sofrimento, e muda a história delas em nome de Jesus, Pai. Assim como a Tua palavra já tem dito, nós declaramos, Pai, a vitória, o novo de Deus, realizações, grandes projetos que vão se iniciar a partir deste momento. Toca agora, renova, edifica, que elas saiam daqui fortalecidas pelo Teu poder. Visita a casa, visita a família, visita, Pai, sonda o coração e limpa, purifica, transforma. E nós, Pai, vamos contemplar a vitória dessas moças em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Aplaude o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente.